No período de volta às aulas, iniciar um novo ciclo na vida da sua criança, da vida escolar dela, uma dúvida que sempre surge é: como vai ser a adaptação do meu filho na escola? Como será que vai ser esse processo inicial? Aí a gente tem que levar em consideração que cada criança passa por esse processo. Uns de uma forma um pouco mais demorada, estranham um pouco mais o ambiente, alguns têm uma restrição sensorial, por exemplo, o incômodo com barulhos um pouco maior e vai ter um processo de adaptação também um pouco maior, mas isso é muito flexível, vai de criança para criança. Algumas dicas que são importantes e são interessantes você, pai e mãe, estar realizando nesse período inicial é, em primeiro momento, uma conversa com o professor e com a equipe pedagógica para você dizer a eles quais são os pontos fortes e os pontos fracos que você vê no seu filho? Quais são as dificuldades que ele tem, que é um pouco mais acentuada e que é importante o professor em sala de aula também estar ciente? Por exemplo, a minha criança, Ana, ela tem muito problema sensorial, ela não aceita pisar em gramado, ela tem dificuldade em pisar realmente na areia. E justo naquele dia as crianças todas vão para o parque, a professora tira o calçadinho e o seu filho, a sua criança, acaba gerando uma situação para ela que ela entra em crise, que ela faz uma birra. Por quê? Porque às vezes não é que ela não quer pisar na areia, é que a parte sensorial dela ainda não foi trabalhada. E para nós estarmos evitando esse tipo de situação, essa antecipação, essa conversa inicial faz toda a diferença. Em casa eu alimento meu filho com alimento mais sólido, algo mais firme. Na escola eles vão oferecer uma sopa, então é um alimento que ele vai ter mais dificuldade. Mas se já houver essa conversa, se já tiver acontecido essa conversa inicial explicando esses fatores, a escola, o professor vai estar mais preparado para conseguir lidar com tudo isso e principalmente ter ganhos positivos dentro dessas limitações que não vai ser trabalhado, mas que aos poucos ele vai inserindo gradativamente para que a criança não seja algo muito aversivo a ela. Um outro fator importante para estar em sala de aula, a gente se preocupando com a organização da rotina da sala de aula. Então, por exemplo, isso não vai favorecer só o meu filho que tem TEA, mas vai favorecer também todas as outras crianças em questão de organização, em questão de realmente estar absorvendo tudo que eles vão fazer naquela manhã. Por exemplo, eles vão chegar, então tem o momento da rodinha, a professora pode criar um painel diário, ou ela pode fazer no momento da rodinha explicando o que vai ter passo a passo. Claro que para criança com autismo, se ela está visualizando, é mais fácil de estar assimilando. Então pode criar um painel pequenininho, colocar com velcro algumas imagens que vai estar associando a rotina daquela manhã ou daquela tarde. Por exemplo, no primeiro momento nós vamos fazer a rodinha, nós vamos fazer uma hora da leitura, a hora do conto. Depois desse momento nós vamos para o parque, depois do parque nós vamos para a aula de música, depois da aula de música é o lanche, depois do lanche atividade pedagógica e depois brincadeira até o pai vir buscar. Então, se a criança está visualizando passo a passo que vai ocorrer naquela manhã ou naquela tarde, é mais fácil para ela estar baixando um pouco a ansiedade. Por quê? Porque às vezes ela chegou com um pouco mais de fome e ela quer ir para o refeitório, quer sair da sala. Mas antes do momento do lanche, ela já teve a informação, ela já compreendeu que tem a aula de música, que teve o momento da atividade e que depois dessas atividades é o lanche. Dessa maneira, é mais fácil para ela estar entendendo o que vai acontecer até chegar a hora que ela quer
que é a hora do lanche. Então são algumas orientações, algumas questões de organização que faz toda a diferença para a criança com autismo. E uma outra dica para a sala de aula, que é bem fundamental, é você colocar todos os materiais dentro de caixas e na caixa você sempre ter uma imagem com a palavra. Por exemplo, aqui é uma caixa que vai estar os lápis de cor. Então você vai preparar uma caixa. Na foto você pode colocar realmente uma latinha ou uma caixinha de lápis de cor com a palavra. A outra caixa é massinha de modelar. Então você coloca a imagem, uma figura da massinha de modelar com a palavra. Essas dicas são fundamentais porque para a organização da criança. Então ela vai olhar lá, abrir o armário, ela vai olhar todas as caixas e ela pela imagem vai estar fazendo a associação do que é para ela estar pegando de momento. São dicas simples, mas bem úteis e que no dia a dia, na prática escolar, faz toda a diferença para o desenvolvimento e para a organização da sua criança. Você que é pai e mãe e gostou dessas dicas, deixe o seu like e compartilhe. Marque o professor, marque a equipe pedagógica da sua escola, para que eles, assim, com essas informações básicas, consigam ajudar a sua criança ou seu filho a ter um bom desempenho, a ter um bom desenvolvimento.